Oi, eu sou a Adri Toigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e esse é o canal Educação Física com Vinho. Esse é o 6º vídeo sobre estratégias e desafios no ensino da Educação Física escolar nos anos iniciais. No vídeo anterior, te falei sobre a criação de um ambiente favorável à aprendizagem da Educação Física, e no vídeo de hoje vou te falar sobre estratégias motivacionais. Mas antes disso, se tu ainda não és inscrito nesse canal, te inscreve, aciona o sininho para receber notificações de vídeos novos e já deixa um like para o YouTube entregar esse vídeo para outras pessoas. Também te inscreve no nosso perfil no Instagram, @efcomvinho, porque lá a gente tem outros conteúdos legais e de qualidade na área da educação física e também te avisamos quando publicamos vídeos novos. Produção! Roda a vinheta! Ambientes de ensino que enfatizam o interesse dos alunos e promovem uma aprendizagem significativa e contextualizada, bem como a competência dos alunos, fortalecem o sucesso escolar e a motivação para aprender. E antes de eu seguir em frente, é importante eu te definir que a aprendizagem é significativa quando novos conhecimentos passam a significar alguma coisa para o aluno ou quando ele é capaz de explicar situações do jeito dele ou de resolver problemas novos, enfim, quando ele compreende. A aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre novos conhecimentos com aqueles relevantes já existentes na estrutura cognitiva do teu aluno. A gente entende estrutura cognitiva como a mente do aluno, tá? Então, vamos adiante. Esses ambientes apropriados para a aprendizagem promovem relações positivas entre alunos, estimulando o envolvimento deles nos processos de decisão e organização escolar. Por outro lado, ambientes que são centrados na figura do professor são percebidos pelos alunos como controladores e, por essa razão, tem um efeito negativo na motivação e nas percepções de competência dessa gurizada. Aliás, para que a gente dá aula? Para a gente mesmo ou para os nossos alunos? Eu vou te deixar aqui essa reflexão. Se tu pensa como eu, então acho que a gente pode pensar numa metodologia centrada na figura do aluno, desenvolvendo, portanto, estratégias motivacionais que enfatizam a competência, a disponibilidade e a participação responsável desses alunos na aula de educação física. Se tu já assistiu aos vídeos anteriores dessa playlist, eu já te falei um pouco sobre a organização de um currículo em cooperação, sobre a realização do jogo paralela à prática de habilidades motoras, sobre a organização da sala de aula e sobre o desenvolvimento da competência motora. Se ainda não viste esses vídeos, eu te convido a assistir depois desse aqui, nessa playlist que eu vou deixar linkada aqui no card. Mas de imediato, vamos dar uma estruturada em tudo isso. Eu te sugiro que a discussão do currículo, assim como dos objetivos a serem alcançados pela gurizada, seja feito primeiramente entre os professores de educação física. Mas se tu trabalha sozinho, pode ser a partir da tua própria reflexão em relação ao que tu já tens de bagagem com base na literatura científica. E depois tu discutes todo esse planejamento com os teus alunos. A participação compartilhada na elaboração do currículo leva os alunos a se sentirem sujeitos ativos e valorizados no processo de ensino-aprendizagem, configurando-se, então, numa baita estratégia motivacional. Um currículo que convida o aluno a participar e a se envolver com a educação física deve fazer mais do que só apresentar e oferecer fatos e oportunidades para a prática. Esse currículo deve, então, oferecer aos alunos a oportunidade de se tornarem ativamente engajados com os objetivos da educação física, também que eles façam conexões entre as experiências prévias e as novas, assim como reflexões de como essas experiências podem ser utilizadas ao longo da vida deles. E a gente tende a querer aprender coisas que se sabe para que vão servir no nosso futuro. Então, deixar isso claro para a gurizada pode fazer bastante diferença. Além disso, o currículo também deve oferecer
possibilidade dos alunos pensarem, responderem e participarem, favorecendo a aprendizagem significativa. E por último, o senso de pertencerem a um grupo por meio do prazer e da experiência compartilhada, que contribui para o sucesso da aprendizagem durante a aula. Nessa ótica, no início de cada unidade de ensino, que pode ser trimestre, bimestre, mês, aí vai depender de como é que é a tua organização, a gente pode pensar em função das habilidades a serem aprendidas ou a serem aprimoradas ou ainda aquelas que os alunos nunca viram. Algumas dessas habilidades, se não forem trabalhadas ou se não forem aprendidas, podem comprometer o avanço dessa gurizada naquilo que a gente quer ensinar por falta de um pré-requisito ou o que a gente chama na aprendizagem significativa de um subsunsor adequado. Então, a gente foca nessa base para que eles possam dar o próximo passo. A importância de aprender essas novas habilidades está na aplicabilidade delas em diferentes situações, tanto esportivas quanto cotidianas. Essa perspectiva deve ser bastante enfatizada para os alunos em função da necessidade de diversificar experiências motoras que vão abrir a possibilidade de inclusão, tanto no momento presente quanto no futuro, dos alunos nas mais diversas formas de atividade física, tal como jogos recreativos, campeonatos, sejam eles escolares ou não, de diferentes modalidades, de atividades relacionadas à manutenção de um estilo de vida futuro, ou então a um comportamento de prevenção de lesão, entre várias outras alternativas. Currículos pensados dentro da realidade guiam os estudantes à aprendizagem de conteúdos essenciais que fortalecem o desenvolvimento de um estilo de vida ativo e saudável. Quando a experiência motora dos alunos não é diversificada e fica restrito a um número pequeno de jogos recreativos ou partidas de futebol, a possibilidade de aprender novas habilidades deixa de fazer parte do cotidiano das crianças. A limitação das experiências prévias cria uma resistência a situações que promovem o aprendizado de novas habilidades. Ou seja, elas sempre querem fazer a mesma coisa. Com a sugestão da participação dos alunos na elaboração do currículo, a gente valoriza o que esses alunos já conhecem, mas nós, como professores, temos que incluir firmemente a necessidade de novas vivências além dessas que os alunos propõem. Essa abordagem, aos poucos, vai conquistando a simpatia dos alunos, que progressivamente passam a pedir habilidades ou atividades cada vez mais diversificadas, complexas e novas. Eles não faziam isso antes por desconhecimento. Então é tipo uma espiral. Quanto mais atividades a gente propõe, mais aumenta a curiosidade por aprender coisas novas, e essa curiosidade leva os alunos a trazerem as próprias sugestões para qualificar ainda mais essas aulas. Essa proposta se apoia em características como a curiosidade infantil e o gosto por aprender, promovendo e mantendo o engajamento de todos os alunos. Mesmo as crianças bastante jovens gostam dessa abordagem e ela é facilmente compreendida quando apresentada de forma clara e objetiva, utilizando uma linguagem condizente com a faixa etária da gurizada. Os alunos têm que ter clareza dos benefícios que eles vão ter se eles atingirem os objetivos a curto, médio e longo prazo. Esses objetivos podem ser sistematicamente organizados em diferentes níveis de complexidade das atividades propostas, tanto por jogos como pela prática de habilidades motoras. E eu gostava muito de fazer isso em circuito, que dava muito certo. De um jeito que desafia os alunos nos níveis de habilidades deles, sem estabelecer metas que fossem muito difíceis ou até impossíveis de serem alcançadas, que pudesse levar eles à frustração, nem muito fáceis que fossem meio sem graça. Então vamos falar um pouquinho sobre essa interação entre jogo e prática de habilidades motoras. Sugere-se que o interesse das crianças pelo jogo seja valorizado e utilizado como estratégia motivacional. Parte da alegria que as pessoas têm em praticar esportes resulta de testar suas próprias capacidades contra desafios dos jogos. Esse prazer se origina do desafio que o jogo oferece em superar as
próprias dificuldades. Tem mais de um jeito de ensinar jogos e não necessariamente o desenvolvimento das habilidades deve ser separado dos jogos. Portanto, a inserção do jogo nas aulas, juntamente com a prática das habilidades motoras, pode ser uma boa estratégia motivacional. Isso porque ela leva os alunos a gostarem da prática das habilidades motoras quando se dão conta que o jogo acaba melhorando. A relação entre prática da habilidade e o jogo poderia estar presente em todas as aulas. Além disso, a prática constante das habilidades possibilita ganhos motores significativos, levando a desempenhos bem-sucedidos para as respectivas faixas etárias. Isso abre espaço para o desenvolvimento da tática, ou seja, com a diminuição de erros e dificuldades técnicas, a gurizada consegue prestar atenção nos aspectos táticos do jogo. A longo prazo, esses aspectos táticos são usados de forma consciente de acordo com as demandas do jogo. As crianças começam a usar a resolução de problemas para pensar sobre o que elas e os outros estão fazendo nos jogos e especialmente sobre os aspectos educativos dos jogos. E isso vai aperfeiçoando o desempenho nos jogos e aumentando o prazer da participação e a motivação dos estudantes. Quando eu dava aula junto com a professora Nádia, coautora do livro que deu origem a essa playlist, a gente optou pela combinação do jogo com a prática das habilidades motoras fundamentais, porque a gente acredita que ambas as propostas oferecem recursos complementares para o desenvolvimento. A metodologia era baseada num trabalho cooperativo e integrado entre nós duas, então dava para dividir a turma em dois subgrupos previamente organizados no início do ano letivo, com mais ou menos uns 15 alunos para cada lado. Essa divisão seguia um critério de heterogeneidade. Que pena! Você errou. Essa divisão seguia o critério de heterogeneidade dos subgrupos. Sexo, idade, estatura, nível de habilidade motora, características de personalidade, e eram mantidos ao longo do ano escolar, trabalhando ao mesmo tempo, só que, em vez de uma, eram duas professoras. Ou seja, enquanto um grupo participava de uma sessão de prática de habilidades motoras fundamentais em circuito, o outro participava de diferentes propostas de jogos que a gente planejava de modo que enfatizasse as habilidades motoras que estavam sendo oportunizadas naquele mês de aula, ou que fossem o foco do trabalho daquele mês. Na metade do tempo da aula, os grupos trocavam de posição. O pessoal que estava no jogo ia para o circuito e o pessoal que estava no circuito ia para o jogo. Além disso, os grupos, a cada aula, também revezavam-se quanto ao início das atividades, possibilitando que o mesmo aluno vivenciasse as duas abordagens de aprendizagem na mesma aula. No início da aula, a gente dizia o que ia acontecer naquele dia, explicando como as habilidades motoras que eles iam praticar no circuito iam ser usadas nos jogos, bem como as estratégias necessárias para o desenrolar do jogo. Então, um pouquinho de técnica e um pouquinho de tática. Quando precisava, a gente parava o jogo tanto para enfatizar alguma habilidade, como, por exemplo, o deslocamento lateral na formação da defesa no handball, como para auxiliar as próprias equipes no planejamento e na inovação de novas estratégias táticas. Eventualmente, o grupo inteiro envolvia-se somente no jogo. Dependia muito do que a gente pretendia naquela aula. Então, de novo, como a gente trabalhava entre duas professoras, a gente dividia metade dos alunos para cada uma de nós. Normalmente, eu ficava controlando a parte do jogo e a professora Nádia ficava controlando a parte do circuito. No meio da aula, as crianças trocavam de professora, bem como eu tinha explicado para vocês antes. O grupo que estava no jogo ia para o circuito e vice-versa. Vamos lá. A prática das habilidades motoras era organizada, então, em forma de circuito, em pequenos grupos mistos, e essa organização era planejada de maneira que o subgrupo de alunos ficasse dividido em 4 estações, com 3 ou 4 crianças em cada uma. Eventualmente, a gente também fazia um circuito inteiro de 7 estações, também com em torno de 3, 4 crianças em cada uma, se a gente não fosse trabalhar jogo naquela aula, por exemplo, num dia de chuva.
Outro jeito era dividir toda a turma em trios ou em quartetos, mas aí esses grupinhos executavam a mesma tarefa que era trocada conforme a nossa instrução. Um dos objetivos dessa organização era oferecer uma grande variedade de atividades referentes às habilidades motoras trabalhadas, ou seja, propiciar aos alunos a prática de habilidades em diferentes contextos. Várias atividades eram propostas no circuito e, independente da forma de organização, cada estação estava planejada para ocupar tipo uns 5 minutinhos, incluindo o tempo de troca. A instrução sobre cada tarefa era dada lá no começo da aula, diminuindo muito a necessidade de esclarecimento em cada mudança de estação. Essa forma de organização propiciava aos alunos o engajamento durante toda a aula, evitando desperdício de tempo em filas e favorecia a cooperação, pois as crianças ficavam posicionadas em diferentes espaços, realizando as atividades específicas de cada uma dessas estações. Essa configuração de sala de aula não demanda grandes quantidades de um único equipamento, porque em pequenos grupos as crianças vão estar praticando diferentes níveis ou diferentes atividades da mesma habilidade ou ainda de habilidades relacionadas. Por exemplo, na prática da atividade... Eita, maninha! Por exemplo, na prática da habilidade motora fundamental de rebater, grupos de 4 alunos rebatem usando raquetes e bolinhas num paredão, ou então trabalham em duplas rebatendo balões usando a própria mão em vez de usar uma raquete. Dividem-se em duplas, um lançando uma bolinha de ping-pong e o outro rebatendo com uma raquete de ping-pong, ou seja, não precisava necessariamente de uma raquete para cada aluno. Outros exemplos, em se tratando de habilidades motoras fundamentais, de saltar, chutar, são dispor em uma estação marcas no chão, e aí a gente pode usar giz ou pode usar bambolê, o que tiver, para realizar 3 saltos com um pé intercalados com caixas de madeira tipo step, para praticar o salto de uma altura, que a gente também pode entender como trabalho de pliometria. Ou então, driblar a bola com o pé através de obstáculos, como, por exemplo, garrafas plásticas, cones, caixas de papelão forradas com papel colorido. A gente inventa, né? Arrumados em fileiras e chutar a bola, por exemplo, em uma caixa, para treinar o direcionamento. Ou então, saltar alternadamente em marcas dispostas no chão, saltar um obstáculo com os 2 pés buscando distância horizontal, correr, chutar uma bola parada em um alvo, que a gente fazia, de novo, com garrafa plástica cheia de água para elas ficarem um pouco mais pesadinhas. Ou então, uma outra ideia, em uma pequena área demarcada, 2 duplas disputavam a posse de bola com os pés e tentavam fazer um gol em mini goleiras que podem ser simplesmente marcas delimitadas no chão ou, de novo, delimitadas com essas garrafas plásticas. Dá para fazer um monte de coisa bacana sem precisar de material muito mirabolante ou muito caro. Equipamentos adequados em quantidades suficientes, embora configurem uma estratégia de aprendizagem, influenciam a motivação dos alunos. Já esperar em fila por um longo período para utilizar um equipamento é uma situação extremamente desanimadora para as crianças, podendo muitas vezes introduzir a quebra de protocolo disciplinar devido à ociosidade gerada por essa situação. Equipamentos em número suficiente para todos os alunos devem ser disponibilizados de maneira que cada criança consiga participar ao máximo durante a aula, lembrando que os equipamentos devem ser adaptados ao tamanho, ao nível de confiança e às habilidades desses alunos. Os materiais utilizados podem ser confeccionados com cores diferentes, sugerindo então uma ordem de complexidade progressiva do mais fácil para o mais difícil, e aí do mais claro para o mais escuro, ou então do mais leve para o mais pesado, possibilitando imediatamente à criança o feedback do seu desempenho. Isso é importante porque perceber o próprio desempenho e a possibilidade de novas conquistas utilizando diferentes recursos materiais pode influenciar positivamente a motivação da criança para ficar engajada na tarefa. Muitos dos equipamentos que a gente usava nas aulas de educação física foram construídos com materiais alternativos.
A gente fez alvos de madeiras com portas velhas para a prática do arremesso, que foram pintados e recortados de forma a gerar figuras geométricas vazadas dentro dessas estruturas. Então as crianças, por exemplo, atiravam saquinhos de areia para ultrapassarem essas estruturas vazadas, ou então figuras geométricas gigantes para trabalho de percepção corporal e espacial, por entre as quais essas crianças deveriam passar, ou então caixas que a gente fez com madeira exatamente na medida de um step, ou então pranchas de equilíbrio fixas e móveis, skates adaptados para serem utilizados na posição sentada, pranchas para projeção de objetos, que eram umas tabuinhas que as crianças pisavam numa extremidade e saltava um bichinho de pelúcia para elas treinarem timing e track visual, obstáculos entre tantos outros recursos que a gente foi bolando ao longo do tempo com o material que a gente ia arrecadando. A gente também contava com o apoio dos pais, pedindo para que nos ajudassem produzindo saquinho de areia, bolinha de meia, ou então, para quem pudesse, a gente incentivava a doar todo tipo de equipamento novo ou usado, como, por exemplo, balão, bola, raquete, taco, garrafa plástica, lata, massa de modelar, o que fosse, tá? Argila, um monte de coisa. Todos os equipamentos eram adaptados e utilizados de acordo com o nível de desenvolvimento de habilidades motoras e o tamanho físico das crianças. No planejamento diário, uma preocupação constante era propiciar tarefas diversificadas para que o número de materiais em cada estação fosse suficiente para atender a todas as crianças, evitando filas e tempo de espera. A construção da competência é talvez uma das mais importantes estratégias motivacionais. As pessoas que se percebem altamente competentes em qualquer um dos 3 domínios, cognitivo, afetivo, social ou físico, são mais intrinsecamente motivadas para os desafios propostos para demonstrar esforço e para permanecerem ativamente engajadas nas atividades. A motivação intrínseca está diretamente relacionada com a percepção de competência que uma criança experiencia no contexto da aprendizagem. Crianças que demonstram curiosidade, que apreciam aprender e resolver desafios com autonomia, também se percebem competentes e confiantes nas suas habilidades. Esses pressupostos teóricos fundamentaram o desenvolvimento da nossa proposta pedagógica, configurando a construção da competência motora como a nossa principal estratégia motivacional. Quando as experiências educacionais levam ao desafio, o interesse na aprendizagem é mais provável de acontecer. Mas não esquece que esse desafio tem que estar de acordo com o nível de desenvolvimento dos teus alunos. Isso quer dizer que existe uma tendência natural para perseguir a competência quando as tarefas são moderadamente desafiadoras, atingíveis e intrinsecamente motivantes. A redução do estresse psicológico, bem como o encorajamento, também constituem fatores que enriquecem a motivação. As crianças tendem a permanecer mais tempo na tarefa quando podem escolher entre diferentes níveis de dificuldade. De tempos em tempos, a gente vai desafiando elas a progredirem no nível de dificuldade, na medida em que a gente observa que a tarefa está sendo executada de forma bem satisfatória e com consistência. A gente nota o engajamento cognitivo do aluno na tarefa quando os desafios são otimizados. Além dessas possibilidades, um jeito que funciona bem é deixar que o próprio aluno regule os níveis de desafio que ele deseja enfrentar. As tarefas motoras eram organizadas de forma a dar um tempo suficiente para a prática, ou seja, para o aluno não ficar esperando em filas ociosas e que ele pudesse repetir muitas vezes a ação motora que era o objetivo daquela aula. E aqui eu vou abrir um parênteses. Eu odeio aula usando jogo de estafeta. Pode fechar o parênteses. Não usar a estafeta evita o desperdício de tempo, principalmente quando ele vem de uma tentativa sem sucesso, ou seja, o aluno errando
ou acertando, ele segue na tarefa até o momento de trocar a atividade. Na estafeta, a criança faz uma vez aquela tarefa, quando chegou na vez dela, ela chegou na frente da fila, ela faz uma vez a tarefa, volta para o fim da fila e tem que esperar todo mundo terminar a tarefa até que ela possa fazer uma nova tentativa. E muitas vezes o professor não se dá conta disso, porque se é na forma de competição, quando uma fila ganha, eventualmente alguns alunos ficam sem sequer uma única tentativa de prática. Agora tu entendeu por que eu detesto, por que eu odeio o jogo de estafeta? Além do mais, durante o tempo de engajamento dos alunos em circuito e não em estafeta, os alunos recebem a nossa instrução e um feedback positivo para ir progredindo no desempenho da habilidade. Todas as atividades propostas propiciavam a interação de pequenos grupos e isso fazia com que as crianças aprendessem pela observação e pelo feedback dos próprios colegas. Uma das estratégias implementadas foi a possibilidade de variar o grau de dificuldade da tarefa mediante a regulagem dos recursos materiais feita pelos próprios alunos. Por exemplo, nas várias atividades, as crianças manipulavam tanto a altura quanto a distância da tarefa, embora em muitas situações a gente já organizasse as tarefas com essas diferenças de alturas e distâncias. Ou então, as crianças arremessavam e chutavam de diferentes distâncias em alvos maiores ou menores. Então, elas, de novo, podiam se autorregular. Utilizavam bolas de diferentes tamanhos e massas para quicar ou então para receber. Utilizavam para rebater raquetes e bolinhas de diferentes tamanhos e massas, bem como balões, bolas projetadas por colegas, ou então bolas suspensas que a gente pendurava em alguma estrutura, como uma goleira, por exemplo, ou então bolinha parada que ficava apoiada em cima de um cone. E a gente também desmistificava o erro. Tanto na execução das habilidades como no jogo, o erro foi progressivamente compreendido como parte do processo de aprendizagem. Errar faz parte. Quando a gente começou a trabalhar com essas crianças, especialmente nas séries mais avançadas, elas entendiam o erro como um fracasso. Mas aos pouquinhos essa percepção foi sendo transformada por essa metodologia que a gente usava, porque ela privilegiava a busca da competência, valorizando o erro como uma forma de feedback. E aí, a construção das habilidades motoras mais maduras era conquistada. Dessa forma, a gente fazia as crianças entenderem que perder um jogo não era o fim do mundo, mas uma oportunidade para elas repensarem as estratégias táticas ou então para reforçar a necessidade de mais prática das habilidades motoras fundamentais para tentar uma próxima vitória. A gente queria muito que eles entendessem que o sucesso dificilmente ia vir sem muito esforço ou muito trabalho. E esse é um valor que para nós é muito importante. Dessa maneira, a gente evita que esses alunos se percebam menos competentes na atuação na educação física e que possam construir habilidades motoras mais qualificadas, além da sofisticação de cunho tático, mas que para isso vai ser preciso empenho e constância. Afinal de contas, não tem almoço grátis. Nesse vídeo, eu te apresentei a organização de um currículo cooperativo entre professores e alunos, a incorporação do jogo e da prática das habilidades motoras, bem como te sugeri formas de organizar o espaço da educação física e de desenvolver a competência dos alunos em relação aos gestos motores nas atividades. Eu realmente acredito que currículos discutidos em parceria com os alunos guiam a aprendizagem de conteúdos essenciais que fortalecem o desenvolvimento de um estilo de vida ativo e saudável. Ainda mais, na minha opinião, a prática constante e adequada das habilidades motoras leva as crianças a desempenhos otimizados, diminuindo erros e centrando a atenção para aspectos táticos do jogo, o que leva elas a um outro patamar de prática. Portanto, a construção da competência como estratégia motivacional vem de um planejamento criterioso de situações de aprendizagem e a escolha dessas estratégias para fomentar a motivação nos alunos acontece em função das
características deles e do contexto no qual eles estão inseridos. Mas outras formas de atuação podem ser desenvolvidas de acordo com a realidade da tua escola. Se tu chegou até aqui, é porque provavelmente tu gostaste desse conteúdo. Então, dá uma olhadinha se tu já estás inscrito nesse canal, aciona o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e deixa um like para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com os teus colegas e fica super à vontade para deixar um comentário aqui embaixo para nós. Se tu queres contribuir para que a gente continue produzindo conteúdo baseado em ciência de forma gratuita, tu podes nos ajudar com qualquer valor por esse Pix. Se não conheces ainda nosso perfil no Instagram, vai lá, @efecomvinho. A gente sempre te avisa de vídeos novos e te entregamos outros conteúdos variados e de muita qualidade na área da educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima!